Bom, vamos lá. Boa noite a todos mais uma vez. Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai continuar a nossa aula para falar de importação, a aula 1 e 2. A gente fatiou essas aulas, né? E caso também seja necessário, hoje não dê tempo, a gente vai realmente jogar para uma próxima aula, para que fique uma aula mais gostosa, mais prazerosa e sem muita informação e pouca absorção, tá? Então, se não der tempo, a gente joga para a próxima. Rapaz, eu pensei que a aula era amanhã. Não, Fala aí, era amanhã. boa noite. Não é quinta? Ou eu estou perdido? Não, é hoje. Mas é toda quarta mesmo ou era quinta? Em exceções, são quintas. Em exceções. Tá. Na verdade, as aulas, elas só são de segunda-feira. O extra do extra. Todas as aulas são às segundas-feiras. Só que aí a gente coloca sempre, a gente quer acelerar vocês o quanto antes. Então a gente coloca ali, fica nessa variação entre quarta e quinta-feira, mas a aula nossa é toda segunda. Bom, vamos lá. A gente falou ali de toda a parte documentacional, né, da parte de importação, empresa, CNPJ, conta jurídica. A gente não precisa falar mais nada disso. Eu até mandei no grupo que quem tiver dúvida sobre esses assuntos que passaram, para a gente não perder time, não precisa esperar a reunião, não precisa esperar nosso meeting. Manda durante o dia aí para a gente, tá? A gente vai tirando. A gente já falou do produtos a não trabalhar. O Luiz estava no meio do processo ali de garimpar produtos, né? A parte de metodologia, e a gente começou a costurar ali um pouco dentro do 688. Mas acabamos não falando também sobre o Avante Pro, que é a ferramenta que a gente usa para analisar ali. Eu sei que muitos já se antecipam, vão lá e já baixam, e já começam a entender um pouco mais o jogo. Tem os vídeos aí que a gente deixa nossas aulas gravadas, né? Mas se tiverem dúvidas, a gente vai falar isso aqui ainda, sobre o 688. Apesar da gente não ser o expert do 688, do Avante Pro, tá? Existe, inclusive, quando você compra ele lá, existem uns cursinhos que você faz lá dentro gratuito, explicando, te dando mais recurso, mostrando mais da ferramenta. Então, façam isso lá. Isso aí a gente não vai entrar a fundo nesses recursos, tá? A gente usa aqui apenas para a gente ter ali, ver a demanda, principalmente, analisar frete, analisar o mercado de demanda dentro do Mercado Livre com a ferramenta Avante Pro, tá? Mas ele tem outros recursos lá que dá para se explorar, então estudem a ferramenta, é muito boa. Estava no meio falando sobre 1688. Para vocês entenderem um pouco mais do 1688, talvez ficou alguma dúvida, né? Até falei com o Rogério, acho que foi ontem de manhã. O 688, ele é um site, uma plataforma de vendas similar ao Mercado Livre, só que chinesa. Essa plataforma, o mesmo dono dela é o mesmo do Alibaba. Então, muitos fornecedores que estão no Alibaba estão no 688 também. Então, geralmente, quando o pessoal fala de compra, de importação de China, fala de Alibaba. Qual a diferença de um para o outro? A forma de operação de venda. Quando você vai num Alibaba, por exemplo, você vai tratar direto, falar com uma pessoa lá. Geralmente, eles vão colocar anúncios chamarizes. E aí ele vai te falar quantas peças você quer, quantos SKU, quantas unidades. Nossa unidade mínima é X para eu poder fazer tal preço. Então você vai começar a fazer uma compra ali, uma negociação de volume de um único produto. Então vamos falar de novo. Estou vendo uma xícara. Você vai entrar no Alibaba, vai ver um fornecedor de xícara. Muitas vezes ele vai te oferecer uma carga fechada de xícara. Esse é um jogo que a gente pode jogar. Mas o jogo que a gente está falando hoje, a gente tem uma diversidade de SKUs, que seja 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, mas a gente possa comprar a quantidade que a gente quiser, principalmente para startar a operação e para a gente viabilizar. Como que é? Fugiu a palavra aqui. Para a gente validar o produto. Então eu comprei, no site tem a foto, tá descrito bonitinho, tem isso, tem aquilo. Só que eu não vou pegar a primeira compra e comprar 3.000 peças, 5.000 peças, certo? O que a gente faz? A gente tem um 688 que a gente tem lá, isso a granel, vamos dizer assim. Apesar deles terem quantidades muito grandes,
Eles têm lá a pronta entrega, se quiser uma xícara dessa, pode trazer uma, certo? Então eu estou trazendo uma operação toda, já compro já, eu quero trazer um produto, 5 peças para eu validar ele. Até para eu ver, uma peça fica ruim da gente analisar. Puta, veio um só. Traz as 5 para eu ver se o produto é bom, se eu vou colocar energia. Tenho tempo, não preciso comprar uma amostra antecipada, que nem o Erivan citou, de vir uma amostra aérea, tudo mais. Não tem essa necessidade. Então, venho lá numa carga 5 peças. Já você negociando no Alibaba, você não vai conseguir fazer dessa forma. Então, ele vai gerar um documento de exportação, quando você negocia com o Alibaba, da tua carga inteira. Mesmo que seja, o cara faça uma quantidade menor, sei lá, 50 peças, 100 peças, depende de fornecedor para fornecedor. Mas ele pode, você vai ter que fazer um pagamento direto para ele lá, uma importação para esse cara do Alibaba, documentação de invoice, pagamento e tudo mais. E aí o processo disso financeiro, para você fazer uma só, por exemplo, só o escritório se paga para fazer toda essa documentação é de 2 mil. Então você vai fazer uma operação dessa com um cara do Alibaba, com outro cara aqui, com outro cara aqui, cada um desses é um processo. Cada um desses é um frete. Cada um desses são uma taxa. Estão entendendo a diferença de um para o outro? E aí, quando a gente entra no 688, o que é? A trade lá na China, a gente faz o pagamento lá para a trade, do pedido de vocês. A trade lá na China entra e compra, faz esses pedidos fracionados. Então, eu comprei 5 xícaras, 5 capas de telefone, 50 caneta, 30 agendas. E aí se faz uma única invoice de venda, uma única operação. Então a gente consegue trazer mix com quantidades reduzidas, pode ser quantidades grandes também através disso, pode trazer cargas grandes, tanto é que trago container via dessa forma, mas eu não trago um container de um produto só ainda. O Luiz está acostumado já a trazer um modelo de carga de um produto só. Aí faz sentido você fechar uma operação direto com o fornecedor, com a Alibaba, por exemplo, ou direto com algum fornecedor que a gente comprou no 688 mesmo, mas que ele é um exportador. Porque existe lá também anunciantes dentro do 688 que são revenda, outros são fabricantes, mas não são exportadores, não tem a documentação para exportar. Só para vocês entenderem a diferença de um 688 e Alibaba. Então, o que, que o 688 nos entrega? Uma facilidade de ter mix, uma agilidade de produção. Geralmente eles têm lá o produto em estoque, tá? Geralmente. Então, quando vocês acessam ali na plataforma para buscar algum produto, eles colocam algumas quantidades. Nem sempre é aquilo, tá? Mas quando tiver zero, certeza que é zero. Eles vão ter que produzir. E a gente não consegue nem comprar lá. Eles vão entrar em contato, mas é mais difícil. Então, se tem a quantidade, pelo menos o chat para negociar lá na China consegue se fazer. Igual aqui, quem anuncia no Mercado Livre, quando seu anúncio está com o estoque zero, não dá para você comprar. Então é muito mais difícil. E além de que a gente consegue a agilidade da logística. Então comprou a logística, não é que nem os nossos correios aqui que demora 30 dias. Os caras lá é tudo meio que full, assim, né, Luiz? É muito rápido a logística e a China é gigantesca. Então você compra um produto lá do outro lado da China, em 2 dias está entregue. E não é um produto, você trazer coisas grandes. Então, assim, a agilidade lá, logística, é muito grande. Burocracia lá, o negócio dos caras é trabalho. Os caras fazem, não tem tempo ruim. Então, assim, facilita muito as operações. A gente consegue essa facilidade. E aí, uma outra coisa que a gente viu dentro do 688, inclusive na nossa última visita na China, né, Luiz? A gente visitando alguns stands, vendo produtos. E aí achamos alguns produtos interessantes lá, falamos, puta, tá com preço legal pra caramba, que massa, olha esse produto, que top. E beleza, não, achamos o fornecedor, tá bonito, não sei o quê, um café e outro, Luiz, deixa eu dar uma olhada no 688 esse produto. Cara, tava mais barato, eu não me lembro o quanto tava, né, Luiz, mas
Tava, sei lá, mais de 10% mais barato. É impressionante. E aí a gente começou, mas por que isso? Porque uma venda varejo é mais em conta do que um atacado, que nem num Alibaba. A gente começou a futricar, perguntar. Eu não lembro quem que deu um direcionamento para a gente, mas que o atendimento para o mercado interno, eles querem incentivar, eles incentivam aquilo lá, para ter esse mercado interno, para eles consumirem aquilo. Para exportação, você paga o preço, já é barato para caramba. Então paga isso. E o pessoal paga tranquilamente, tranquilamente. Então, cara, tô comprando do Alibaba, que eu tô bem pra caramba. Às vezes ele tá pagando muito mais caro. Acho que você teve até Luiz, uma passagem aí falando lá com o chinês do Alibaba. Foi o cara que falou isso, né? Não foi? Foi acontecer comigo. Durante anos, eu sempre achei meus fornecedores, sempre procurei meus fornecedores no Alibaba, né? Então, eu acho que eu conheço o 688 há 3 anos, mais ou menos. E eu comprava já do Alibaba e eu confesso que eu não me recordo exatamente como achei o 688 e eu comecei a futucar ele. E um desses produtos que eu achei lá estava 20% mais barato no 688 e eu fiquei na dúvida se esse fornecedor que eu encontrei no Alibaba, ele era de fato fabricante, né? A minha primeira leitura foi o quê? Eu falei, esse cara é um atravessador. E assim, eu recebi o material, falei, eu vou fazer um pedido novamente, entrei em contato com a mulher que me atendia, eu falei, olha, eu estou querendo comprar esse produto novamente, né? Eu quero repetir o pedido, mas você realmente é fabricante ou você é revendedora? Não, nós somos fabricante. Falei, então como é que eu consegui um produto idêntico ao de vocês no outro site 20% mais barato? Aí a mulher, não é possível, manda o link para mim. Eu mandei. Aí nisso ela botou um risos ali, tipo um kkk em inglês ali. Não, isso aqui é a nossa loja voltado para o mercado interno. E lá a gente realmente vende mais barato. Para estrangeiro, a gente vende mais caro. Eu falei, mas como assim, gente? Aí, com essa cara de chinês, tem a minha foto no WeChat ali. Eu falei, olha para minha cara, eu sou chinês, caramba. Ela, não, aí para você a gente vai fazer o mesmo preço que está lá no site, não sei o que lá, tudinho. Qual que é a minha leitura disso? Principalmente o estrangeiro, que o primeiro contato com os fornecedores chineses, ou eles vão para o Alibaba, que ficou muito famoso, então o cara ele nem tem acesso à China. Então, ele, no conforto da casa dele, sem ter custo, ele acaba aceitando aqueles valores que estão lá no Alibaba. E quando o estrangeiro também, que vai para Canton Fair, por exemplo, é outro que muitos estrangeiros têm medo de rodar na China, de ir nas cidadezinhas pequenas, rodar as fábricas, achar aquelas fábricas que nem exportam também, né, só voltado para o mercado interno, e ele acaba pagando mais caro também, né, por conta disso. E, claro, o fornecedor que está lá numa Canton Fair, eu acredito que não é barato estar lá, deve ser muito difícil de expor na Canton Fair também. Eu já perguntei para alguns fornecedores meus menores por que eles não colocavam ali, e alguns deles falaram que às vezes nem é por falta de grana, é porque não tem espaço para eles mesmo. Eu não sei se o Fernando percebeu, às vezes dentro de um stand, o amigo liberava um pedacinho para o outro colocar ali, então tinha um fornecedor com produtos que são conexos, mas não são concorrentes, e estavam lá expondo ali. Então, tem essa dificuldade de estar lá financeiro e de espaço de oportunidade. Então, quem está lá, está ali, ele sabe que é estrangeiro que está ali. Inclusive, para estrangeiro entrar na Canton Fair é gratuito. O cara que é chinês, ele paga caro para caramba, né? Ele acho que paga 300, 400 yuan por dia para estar lá dentro. Então, ali já faz um filtro enorme. E eu acho que, por esse motivo, eles vendem mais caro para o estrangeiro, né? Mas aí começa a pegar o estrangeiro importador que já está anos e anos, que ele começa a ter alguém na China, vai desbravar outros lugares ou fábricas mais locais, e aí ele começa a ter acesso a preços melhores. Mas, no modo geral, isso mesmo, a gente pagando 10%, 20% mais caro,
ele não inviabiliza a importação, tá? Como eu te falei, eu fiquei 7 anos pagando mais caro, e uma tecla que eu sempre bato, claro que comprar bem na China vai melhorar o teu custo final, mas o principal de tudo é o tamanho da tua carga, que vai baratear mais do que você comprando barato na China. Então tenha sempre isso em mente, tá? Agora, se você tem uma carga grande comprando melhor, óbvio que teu lucro acaba sendo bem melhor também, tá? Diga lá, Rogério. O mestre Luiz, só matar a curiosidade e talvez deixar um alô para o Lorenzo. Esse seu desenrolo aí é falando em mandarim ou em inglês? Rapaz, eu tudo em inglês, escrevendo em inglês no WeChat. Entendi. Tá bom. Curiosidade. Nada, Mas se rolar o mandarim, rola também, né? Então, se você desenrolar um mandarim, talvez seja até melhor uma negociação, que o cara vai falar, opa, isso aqui não é um estrangeiro que chegou agora na China, é um cara que já conhece da China. Então, pode ser que eles te entreguem preços melhores e por aí vai. Né? Maravilha. Falando sobre essa questão de validar o produto, que o Fernando comentou, né? A primeira coisa que vem na nossa mente quando a gente fala em validar o produto, sem sombra de dúvida, é a qualidade do produto, né? A qualidade do produto, se também esse produto está de acordo com as características técnicas que a gente observou lá e tudo mais, mas ao longo desses anos eu observei que existe uma outra validação também. Esse fornecedor que eu falei que eu descobri que ele vende mais barato no 688, ele é um fornecedor de controle de videogame. Né? Então, lá eu ainda não tinha tanto essa expertise na questão de viabilidade, mas eu vi muita demanda ali, até que deixava uma margem interessante, não era das melhores, mas era interessante, controle de videogame. Então, eu comecei a trazer controle para Xbox, PlayStation, Wii, enfim. Mas o que eu observei? Era um controle bons, qualidades legais, só que eu observei que retornava muito. E eles não devolviam alegando defeito, simplesmente não queria mais, se arrependia do produto. Mas era um índice muito alto. E ficava assim 20, 25 dias e devolvia o controle. Chegava aqui, o controle aparentemente estava direitinho, mas a caixa geralmente toda zoada. Óbvio, a gente pedia a embalagem, né? Nos próximos pedidos o fornecedor enviava para a gente colocava para vender, né? Para revenda. Mas o índice era muito alto. Então, uma das coisas que eu acho que é interessante a gente validar também o produto nesse quesito é se realmente aquele nicho não tem alguns espertinhos, igual eu identifiquei, porque pelo que eu identifiquei, é muita molecada que compra esse tipo de produto. Eles compram, pode ser de maldade de querer ficar toda hora com um controle novinho, né? Ou o lag dele, enfim, né? Eu não entendo muito de videogame, mas talvez o lag dele, né? Ainda mais PlayStation, que tem que ter uma resposta muito baixa, e eles não gostavam por isso. Então, eles querem pagar um preço muito barato num produto, mas quer que ele seja igual ao original. E aí, quando eu percebi que tinha um índice muito alto, eu parei de trabalhar com esse produto. Então, não era qualidade de plástico, né? Era um troço, uma borracha muito bem feita. Claro que eu não testei o lag dele, porque eu não sou especialista nisso, mas quando a gente fala em validar produto, ele vai um pouco além da questão da qualidade do produto, né? Outro exemplo que eu dou também é da torneira de cozinha e tudo mais, acontecia a mesma coisa, era um produto bacana, um metal legal, mas a gente tinha muita reclamação de vazamento. A gente descobriu que o vazamento não era do produto, era na conexão, que o pessoal não colocava direito, vazava nas conexões ali, que eles não vedavam, não apertavam, não passava fita, enfim, porque eles queriam instalar esse produto, né? E também devolvia com defeito, que era pior ainda, que estava vazando, na cabeça dele era defeito. E a gente começou a pagar custo de frete muito alto, eu parei de trabalhar com esse nicho aí também. Então, quando a gente fala em validar o produto, não prenda somente a qualidade do produto e com a finalidade de quem vai utilizar isso aí. Né? E aí você começa a abrir mais atualmente em relação a isso. Tá? Não prende somente a isso aí. E o legal é isso, de você poder comprar no 688, que você tem a chance, igual o Fernando está falando, de comprar
50 peças para validar. Imagine se eu dou na cara de compro 1.000 peças ali. Claro que a gente colocaria para fora, né? Inclusive, até um descontrole lá, a gente vai vendendo devagarzinho, mas a gente recupera o dinheiro, só que você acaba gastando muita energia para uma quantidade muito grande, já que a gente tem essa chance de você validar no modo mais amplo com quantidades menores. Então, essa é uma vantagem muito boa do 1688, tá? Exatamente, Luiz. Na última aula, o Vinícius até perguntou, né, de material de construção, coisas para casa dele e tudo mais. Então, assim, pode trazer um produto, uma peça. É claro, como que você vai validar isso vendendo no mercado? Não tem como também validar vou trazer 5 peças, a não ser que seja um ticket muito alto. Aí, ok, você não vai trazer 10 de um produto de 3, 4, 5 mil reais. Pode diminuir um pouco mais essa quantidade, até para você colocar pouco dinheiro em um SKU. Mas trazer uma peça também, eu vou trazer um para eu ver e vou anunciar e vou vender. Você não teve experiência nenhuma, não sabe nada sobre o produto. Então tem que pensar em uma escala um pouco maior, mas também não seja, desculpa, 1.000 peças. Desculpa, gente. 1.000 peças você vai validar, vendeu 10, vendeu 20, vendeu 100, deu problema, você tem 900 ainda. Então, assim, é muito mais difícil isso. Então, a facilidade do 688 é boa por causa disso, tá? De você ter essa possibilidade de comprar quantidade de uma peça, por exemplo, né? Então, até não dá nem para cortar no meio, mas uma peça dá para se trazer. É aquele lance, né? Se você traz uma peça, você vendeu e não teve retorno, foi 100% de aproveitamento. Mas também se devolveu, foi 100% de devolução. Então, é basicamente impossível com uma única peça você tomar algum tipo de decisão aí, né? Exatamente. Outro detalhe que eu queria também mostrar aqui para o pessoal, que às vezes a gente não consegue enxergar em algo mais macro, digamos assim. Às vezes a gente está visualizando um 688 igual ao Mercado Livre, sim, de fato é, e parece que é algo bem simples. Não, é só pedir para alguém lá na China estar comprando para a gente, enviar isso para a gente. Seria se a gente fosse comprar, pedir para um amigo meu comprasse 2 peças, 10 peças e enviar isso para a gente. Mas apesar de a gente estar falando de poucas peças, 50, 100 peças, mas quando a gente põe em 10 SKUs, aí a cubagem é muito maior. Então, a gente está falando de, às vezes, 10 metros cúbicos, 20 metros cúbicos. Então, a gente tem toda essa questão da logística da gente receber esse material, armazenar esse material, movimentar dentro lá do nosso galpão. Então, não é algo que a gente compra ali 10 capinhas de celular e envia para a gente, né? Então, 20 metros cúbicos já é uma carga bem grande. Acaba não sendo tão simples assim também, né? Se a gente também, às vezes, não está ali mostrando vocês, para vocês enxergarem, aí volta aquela questão da percepção, né? Opa, então é muito simples, o cara só compra na internet e manda e encaminha isso aqui para a gente, mas não é muito bem assim. Até porque a gente está falando de exportação lá na China. Então, chega lá esse material, tem que etiquetar, tem que ver, fazer o packing list, fazer invoice, tem que exportar, verificar NCM na origem também. Quando tem produto com bateria, tem que verificar a certificação para embarcar esse material. Então, é um pouquinho mais complexo, não é enviar internamente, né? Igual o Mercado Livre que a gente vai enviar do Rio para São Paulo, a gente está falando de um país para o outro. Então, é um pouco mais complexo, tá, pessoal? Só para vocês conseguirem estar visualizando isso aí também, tá? E sem contar que não é uma operação. Então, você vai falar, tá o meu pedido lá, tô gerindo o meu pedido, tô comprando pouco. A gente tem um monte de operações andando. Então, assim, é muita coisa andando dentro do galpão. Então, por exemplo, a equipe lá mandou, Fernando, precisa escoar isso aqui urgente porque tá cheio, não tem espaço, tá lotado. Se colocar outro pedido aqui, não sei onde vou pôr, porque tá lotado. Então a gente chega pedido, processo e sai, chega pedido, processo e sai, tem que ser rápido, porque no espaço não é ilimitado, né? E também não dá para comprar um espaço ilimitado também, senão o custo começa a ficar muito alto. Então a gente tem que ter essa agilidade. Então, só para vocês entenderem. Então, isso vai chegando lá, esse sincronismo. Então, geralmente é rápido, tá? Um 688. Só para a gente entrando um pouco nisso, para vocês entenderem o que é a ferramenta e a gente falar um pouco mais aqui
dos modos de busca, continuar naquele processinho que eu estava mostrando lá, que tem ali vou projetar de novo aqui para vocês, para a gente voltar para essa parte, para tirar mais dúvidas ali, caso tenham, mas acho que faltou a gente ter falado um pouquinho sobre o que é um 688, o que é o Alibaba. Existem outros sites lá da China também de compra, mas são sites mais, vamos chamar, específicos. A gente não opera por eles. A gente tem essa facilidade do 688 porque ele é de A a Z, mas tem sites lá, por exemplo, que são só de brinquedos, tem sites lá que são só de ferramentas, tem sites lá que são só de roupa. Então tem algumas específicos. O 688 é um geralzão, tá? Ele é de tudo, tem tudo ele lá. E é fácil de mexer. Eu tentei entrar em outros sites aqui. Gente, se o 688 é complicado, o Augusto estava mandando lá o passo a passo para vocês logarem. O Diogo conseguiu, Diogo, inclusive? Conseguiu logar? Pô, conseguimos hoje aí com muita luta, mas conseguimos. Então, os outros são piores. Então, assim, o 688 a gente está bem acostumado, funciona bem, a equipe está lá top nisso aí, então a gente vai continuar seguindo por ele. Alguma pergunta sobre aí o 688? Para a gente entrar aqui na parte de navegação dele. Tudo certo? Paloma tá aí, Paloma? Paloma, Vinícius, cadê vocês? Vocês estão com as câmeras fechadas? Vou começar a chamar vocês aí pelo nome para ver se vocês estão assistindo. Renan, tô aqui. Ai, boa, Paloma. Aí, ó, o Vinícius está aí na área. Obrigado aí por estar com a câmera aberta. Obrigado, Ney. Obrigado, Diogo. Vamos lá. Vamos passar aqui a tela. Bom, aqui tá um 688, certo? A parte de busca que a gente falou tá bem aqui. Aquela é a fotinha aqui que a gente clica, né? A gente vai clicar aqui, vai achar o produto que a gente quer e vamos colocar ele, dar um enter para ele fazer a busca. Gente, uma observação. Sempre que tiver um preço muito desproporcional, vamos colocar aqui só uma organização, mas um exemplo, a gente está vendo aqui todos, tá 1,60, 1,20, 2. Se tiver um com 10 centavos, gente, tem que olhar. É igual aqui nas nossas plataformas aqui no Brasil. Então, olha, lê certinho, porque muitas das vezes vem, por exemplo, uma foto que nem essa aqui, ó. Pode acontecer, tá? Então, como está escrito em chinês, a gente não consegue identificar, mas só para vocês entenderem. Mais um exemplo, bem esdrúxulo, tá? Tá lá, 10 centavos. Aí você fala, essa xícara 10 centavos é essa. Aí tá lá, uvinhas no fundo da xícara, 10 centavos. E aí a gente gasta tempo. Claro, ninguém vai comprar errado isso, até porque a gente colocou que é uma xícara que a gente quer comprar. A equipe lá não vai comprar, mas vai bater lá, eles vão entrar em contato com o fornecedor, não. O preço é 2 yuan, um exemplo, não é 10 centavos. 10 centavos é só a uvinha que está ali, só para vocês entenderem. Não tem escravo trabalhando na China, tá? Porque a pessoa, opa, 10 centavos, que deve ser um cara escravo trabalhando lá. Então, já tirem isso da mente, tá? Então, se tiver números assim discrepantes, às vezes tem algum produto que tem lá a peça do produto, eles põem a foto inteira, e a gente aqui naquela empolgação de comprar, olha meio que rapidamente e entende que é o produto inteiro. E não é. Então, é claro, a gente pode dar ali uma indiretinha e ver se é, mas está todo mundo ali 200, 200, 200, 200. Você achou um por 10? Não vai ser. Não tem essa diferença. Então, tá tudo meio que na média, tá, de preço. Vamos voltar aqui para vocês entenderem isso, ó. Aqui, estão vendo aí de novo, né? O 688, ó, é 1,60, 1,80, 1,85, 2. A gente sabe que tá tudo na média, tá vendo? Tá tudo beirando o mesmo preço, ó. Tá vendo? Tá bem uniforme, ó. Olha só. Agora, se a gente olha, ó, aqui tem um apareceu de 90 centavos.
Só que aqui a foto é diferente, né? É um produto diferente. Mas vamos continuar. Vamos ver se aparece algum aqui mesmo. Inclusive, a gente tendo feito o filtro lá por ordem, que é esse filtrinho aqui, ó. Que é para a gente fazer ele por ordem de preço. Vou traduzir aqui para vocês verem de novo, ó. Preço do maior para o menor, né? Do menor para o maior. Vamos correr aqui de novo. Só que lembra que eu coloquei da última tela? Ele fica com algumas informações por cima, fica meio... Esse aqui até que tá indo bem, ó. Vamos lá. Vamos lá, vamos ver se a gente acha algum aqui bem, com uma diferença de preço bem interessante para a gente dar de exemplo. Acho que nem tem. É só para vocês entenderem, conseguiram enxergar isso? Deixa eu colocar até ao contrário aqui. Vamos colocar ele do maior para o menor. Aí. Ó, 26. Ah, tá tudo 26, 20, 16, 15. E aí, do nada, acha um de 2. Um só perdido de 2. Você vai falar, opa, tem alguma coisa errada. Então, prestem atenção nisso, tá? Porque a plataforma, geralmente esses caras aqui, ó, vão ser, ou vai estar vendendo, ou é um produto diferente, pode ser cristal, que a gente não sabe, pode ser quantidade, que a gente não sabe, simplesmente pode ser um vendedor que jogou lá e deixa andar. A gente não sabe, pode ser um jogo de revenda, o cara tá 1 ano. Vamos ver aqui, ó. Ó, o chefe é muito honesto, gente, também não vão por muitas coisas, traduções aqui, que às vezes nem é isso que está acontecendo. Deve ser empresa muito honesta, né? Empresa de comércio eletrônico. Então tem aqui, ó, Jiangxin. Então aqui ele dá algumas partes aqui, entrega rápida, boa, mas não vão por isso daqui, tá? Não precisam pesquisar fornecedor, esse cara aqui é bom. Enfim, é claro, se a gente tiver aqui, por exemplo, aqui dentro, vamos voltar aqui, ó. Voltar aqui para a pesquisa certa, aqui, ó, começando do menor. Se a gente tem aqui um produto idêntico, ó, um produto idêntico que seja, vamos pegar esse aqui de 1,60. 1,60, deixa eu ver se tem um outro aqui. Tá, 1,60. Esse cara aqui, ó, já dá aqui na cara, ó. Ele tem 17 anos de venda na plataforma. Então, tudo indica, tá? Isso tudo indica que é um vendedor com mais eficiência, com mais tempo de bagagem. É claro, isso não é para vocês olharem isso, tá? Mas se tiver um cara vendendo a 1,60 com 17 anos de empresa e o cara com 1 ano por mesmo 1,60, opa, vamos optar por esse, mais antigo. Tem, teoricamente, tá? Teoricamente vai ser uma escolha mais assertiva. O cara tem mais bagagem, teoricamente. Então, segue por isso, só para vocês também terem esse ajustezinho fino aí no final. Outra coisa que é importante, o Luiz citou antes, na importação, o preço de chegada de um produto nem sempre vai ser de acordo com a quantidade que você compra na China. Então, por exemplo, se eu trouxer 10 jogos dessa xícara, ou 10 peças dessa xícara, é um preço. Se eu trouxer 10 mil, é outro preço, porque eu vou conseguir pagar na xícara mais barato. Nem sempre é isso, tá, gente? Aqui existe em alguns determinados anúncios, algumas variações desse tipo aqui, ó. Aqui sim você vai conseguir pagar mais barato, mas notem, não é uma diferença tão grande para você comprar 2 peças ou 50, por exemplo, para validar um produto, do que comprar 1.000. Então, se tem aqui, para eu ter um melhor preço, eu vou ter que comprar 1.000. Então, a diferença é muito pequena em uma. É claro, depois se você conseguir otimizar isso, ótimo. Mas não fiquem travados nisso, porque não é isso aqui que vai mudar a operação, tá? É o montante da tua carga inteira. Então, se trouxer, mesmo que seja aqui 1.000 xícaras, mas só 1.000 xícaras de 1,30, você vai pagar aqui, deve subir para 10, 15 reais cada uma, no mínimo, por causa quando dilui a operação em cima disso. Só para vocês entenderem. Então, não é isso que faz a diferença
na precificação do teu produto aqui no Brasil, na chegada. Então, aqui é só para vocês entenderem que, opa, estou trazendo aqui, vou comprar 50 a um yuan e 60, mas eu sei que quando eu der profundidade, eu consigo otimizar um pouco mais meu lucro, além de ter uma carga maior e ainda precificar ainda melhor pela diluição dos custos, tá? Então, aqui notem as especificações, sempre bom ler aqui essa parte de especificações, tá? Então, aqui a gente tem o tradutor, que é do Google, que pode nos ajudar. Então, aqui, ó, olha lá. Ele já vem aqui fazendo algumas traduções, não são sempre perfeitas, mas é um norte muito bom para a gente entender. Ó, tem peso, ó, interessante para a gente saber. A caixa de papel. Aqui, especificações da embalagem, solteiro, deve ser unitário. E aí a gente tem que vir, ó, esse produto não inclui impostos, aqui pelo jeito é uma empresa realmente de exportação, ó, vem aqui com detalhes mais voltados a isso. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui melhor. Ó, e aqui ele vai falar um pouco de fábrica, que não tem por que a gente ficar olhando, tá? Não deu também muito mais informações, se ele vem em caixa, quantas peças são, e aí, é claro, a equipe lá vai verificar, opa, ele vem em pack com 6, com 10, aqui não mostra, mas provavelmente algum outro anúncio aqui, às vezes é interessante vocês verem isso também. Então, se eu tenho aqui um anúncio desse individual, que custa R$1,60, então, se a gente não vai vender ele individual, vamos imaginar realmente que é copo, tá? Geralmente são 4 em 4, 6 em 6, aí, certo? Vamos já buscar alguma fonte que faça já vir no pacote de 6 em 6, para a gente facilitar o nosso trabalho aqui, certo? Ó, aqui está aparentemente individual também. Vou mostrar aqui tradução. Empreendimento, sem imposto, tá, mas não está falando nada. Aqui não fala se ele vem pack aqui. Não sei nem se isso aqui é vendido de 6 em 6, mas só exemplo, tá, para vocês entenderem. Então, se tem a opção, opa, aqui não tem opção, vamos buscar. Será que tem essa opção de dividir de 6 em 6? Então, pode ser que esteja lá nos valores maiores. Então, vamos tentar achar aqui algum anúncio que tenha, se é 2, vamos ver um de 12, de 10, né? Para ver se a gente acha algo desse tipo. Ó, aqui tem uma fotinha com bastante peças. 2,85. Vai ser duplo ou não? Vamos ver. Português. Aqui não fala. 7 dias. Não fala quantas peças. Então, aqui você tem que realmente dar uma olhada nisso para entender um pouco mais a fundo sobre o anúncio. Não é só ver fotinha, não, tá, gente? Ah, achei a foto aqui, é isso que eu quero. Tem que vir nas especificações e conferir. Até porque, quando a gente fala de demanda do Mercado Livre, a gente tem lá algumas medidas. Então, a gente tem que ter mais ou menos aquelas medidas. A gente falou de cofre, né? Então, a gente viu lá que tinha cofre de 17 por 20, 20 por 20, 30 por 35. Opa, esse preço aqui é qual medida? Então, você tem que ir lá e checar as medidas. Então, às vezes, você vai olhar ali, achar uma foto, tá parecendo que é o mesmo produto, mas ele vai chegar pequenininho. Então, eu dei um exemplo que na primeira importação que eu fiz, eu comprei uma vasilha de silicone retrátil, achei ela por, se não me engano, era 12 yuan, e aí comprei, achei lá pesquisando, falei, opa, mas tem uma aqui de 7. A foto é a mesma, assim, ó. Falei, vou comprar dos dois, né? 12 já tá ótimo, mas se esse de 7 vir legal, vai ser melhor ainda. Comprei os dois. Chegou, a hora que eu abri, a outra de 7 era desse tamanhozinho. Bem pequenininha. Então, eu falei, caramba, será que mandaram errado? Fui lá no anúncio olhar, tava escrito lá a dimensão reduzida e eu não vi. Também é uma falta de atenção minha, mas lembrando daquele detalhe, não tem milagre no preço. Tava todo mundo 12, 11 e pouco, 13, 14. Eu vi um de 7, opa, e agora eu borrei, né? Fui lá comprar e não li
a observação lá, a observação não, a informação do produto. E não era nem letrinha miúda, não, era letrona grande, caixa alta. Mas em chinês, né, Fernando? Não, estava em português. Falando. Mas ali traduzindo, eu vi, foi uma falta de atenção minha, só para vocês entenderem, nessa busca, focar nisso também, não só ver foto, tá? Mas aí, pessoal, deixa eu só acrescentar para vocês não ficarem muito travados também. Pô, será que eu estou vendo o produto certinho? Se chegar diferente daquilo que você imaginou, dá para vender ele também, tá? É só você, na hora de pôr para vender, ajustar a tua promessa. Então, em vez de você falar que é uma pipoqueira grande, você fala que é uma pipoqueira pequena. Então, você vai vender isso aí de qualquer jeito. Agora, o ruim seria se o Fernando tivesse pago 12 yuan numa pipoqueira pequena também. Aí é complicado. Quer dizer, não está ruim de tudo, mas dá para vender e recuperar o dinheiro. Mas como ele pagou mais barato, só mudou a expectativa dele. Né? Que ele criou uma expectativa de receber uma pipoqueira grande com preço de 7 yuan. Mas aí chegou a 7 yuan mais barato que o outro, na hora de fazer o anúncio é só você ajustar a tua promessa, botar as dimensões certinho que vai vender de qualquer jeito. Então não travem por isso, tá? Não gastem muita energia com medo de será que é idêntico àquilo que eu procurei lá do Mercado Livre? Então não travem por isso. Claro, a gente quer ter mais atenção na hora de comprar, verificar se realmente o que a gente está procurando está correto, mas se por um acaso acontecer isso igual o Fernando, dá para vender, fiquem tranquilo, tá? Não, e tanto é que vendeu todas, vendeu também. Ajustei preço, ajustei o anúncio, mudei foto e vendeu também. Exato. Agora, e aí o que acontece? Opa, eu sei que agora esse aqui é o produto certo. Aí eu fui lá e aí dá profundidade. Olha, mais um motivo de validar o produto, né, Fernando? Quando a gente fala em validar até as dimensões e por aí vai. Sim. Não, e validar, o produto não volta. Então aí o produto vendeu, opa, tá ótimo, é esse produto. Pode pôr profundidade, pode pôr 500 mil, 2 mil, pode pôr profundidade. Então você validou o produto, chegou, além de você ver realmente, palpar ele ali, ver que o produto atendeu a sua expectativa, saber, que nem o Luiz comentou ali dos controles. Opa, não tenho nenhuma dificuldade nesse tipo, então vou pôr profundidade agora. Aí vai te dar essa segurança de realmente pôr a mão. Ah, trouxe 100 peças, vou seguir, ok. Agora vendeu, opa, é 1000 peças. Vamos embora, 500 peças, faz a média de proporção, é claro, de venda. Isso aí a gente pode falar isso lá, a gente pode não, a gente vai falar isso lá na frente, na parte de criação do primeiro pedido. Mas aí você, ali sim, você vai olhar, opa, quanto tempo eu comprei, estou vendendo ele, quanto tempo que eu preciso repor? Se eu comprar mais tantas peças, que eu preciso de tempo para repor futuramente, né? Também não adianta você vende 100 peças por mês, você trazer 1000. Ah, tu mais você dobra a tua venda. Para que você vai comprar 1000? Se a gente tem uma facilidade, vamos trazer 200, vai, seja otimismo, vou dobrar minha operação, vou trago 200. Então, só que isso a gente vai falar um pouco mais à frente. A gente está falando só de validar o produto. Diga, Vinícius. Então, Fernando, era só uma curiosidade se, assim, é interessante trazer item de vidro, por exemplo, como você deu o exemplo aí da xícara, por conta de manuseio, sei lá, se corre muito risco de quebrar, ou chegar muitos quebrados. Boa pergunta. Vinícius, olha só, a logística da China é incomparavelmente diferente daqui do Brasil. Tá no container, ainda mais se vier um container fechado, a mercadoria vai chegar intacta, cheirando um carrinho novo a hora que abre. Só que aí você tem que imaginar que você vai vender isso, certo? Sim. E aí, da China, eu posso te garantir que vai ter pouco problema de lá para cá, viajando do outro lado do planeta. O negócio é aqui, né? Mas e aqui? Me fala, o que você acha? Vendo um monte de vídeo de entregador jogando mercadoria. Foi por isso que eu pensei. Acrescentando um pouquinho nessa informação, se você realmente comprar de um exportador lá da China, ele já vai ter todas essas previsões de como embalar e colocar no container. Mas geralmente as embalagens deles são embalagens grandes. Quando chegar aqui, você vai ter que vender, por exemplo, unitário e você vai ter que reembalar. Se você tiver esse cuidado e se você tiver
essa observação toda de embalar novamente e despachar, claro que não tem problema nenhum, até porque deve ter um monte de seller no Mercado Livre vendendo produtos de vidro e por aí vai. Mas óbvio que é um produto mais sensível, então cabe observar um pouquinho mais. Então, por exemplo, tem produto nosso que do jeito que chega, a gente não faz nada, cola a etiqueta e manda. A bicicleta ergométrica, por exemplo, é uma delas. A gente tira do container, desce, cola a etiqueta e manda. Então, vai de cada um também. Aí, nesse caso, por exemplo, como eu te falei, ele vai vir muito bem embalado dentro do container, mas são embalagens de quantidades grandes. Você vai ter que... Vai ter que trabalhar mais. Né? A não ser que você venda também de uma caixa master fechada, nada te impeça de fazer isso. Mas, se você tiver que vender ele a granel, né, individual separado, você vai ter que ter esse retrabalho aí. Tá? Aí depende de margem, se a margem também compensar, manda ver. Beleza. Valeu. Diga, Ângelo. Opa, boa noite. Então, falando desse negócio de vidro, até para compartilhar também uma dúvida, né? Eu conheci um cara que ele vendia vinho pelo Mercado Livre. E aí ele falou que teve uns probleminhas com o correio, né? Nosso querido correio que tá falhando bastante com a gente aí. E aí ele teve problema, né, de até garrafa quebrada, né? Então, aí o prejuízo é grande. Mas aí, o que ele falou na época? Que hoje ele não vende mais, mas ele falou assim, que a taxa para o vinho era mais alta. Era 17,5, não era 16,5. Aí eu já não sei se, por exemplo, vidro também entra nesse 17,5, a não ser, e 16,5 fica para o resto. Então, além da taxa, pessoal, existe uma diferenciação no frete, tá? Então, produtos especiais, que é o que eles chamam desses produtos frágeis, eles cobram mais caro por isso também. O transporte é o mesmo, as pessoas que coletam as mesmas, o tratamento do produto é o mesmo, mas eles sabem que quebram, e aí você empurrando, nós empurrando a culpa para o Mercado Livre. Ó, vocês que quebraram, saiu daqui bom. E lá o player, quando chegou quebrado. A gente vai falar, ó, saiu daqui bom. Então eles têm que entubar, assim, com maior facilidade esse tipo de produto, porque acontece, eles sabem que quebra, então eles cobram mais caro o frete também. Quadro, copo, material, às vezes, de artesanato, eles cobram, tem uma regrinha lá, que é a parte e o que os produtos se enquadram. Não é nada absurdo, mas vai cobrar mais caro, sim. E o detalhe, não é só mais caro para nós, é mais caro para todo mundo. A tabela é a mesma. Mas só para vocês entenderem. Quanto à comissão, Ângelo, eu não sei realmente a parte de vidro, mas existe produtos, por exemplo, eu vendo o relógio, ela é de 19%. Então, assim, é caro. Não sei. Sei que eu vendo um e compro 3. Ele é repassado. Quem paga, na verdade, é o consumidor final. Eu sempre falo isso. Se tu precificou certinho, né? Então, quem vai pagar é o consumidor final. É a mesma coisa do imposto. Sim. É a mesma coisa. A marketing é uma comissão alta, mas já está repassado. Você já colocou ali. E não é só você que vai pagar, não é só eu que vou pagar. É para todo aquele segmento. Então, os concorrentes entre aspas, não vou nem chamar de concorrente, mas os outros vendedores estão pagando igual também. A taxa é a mesma para aquela categoria, né? Aí, hein, Fernando, voltando ao assunto de modelar os outros, se realmente o Vinícius quiser, por exemplo, entrar nesse nicho, qual é a minha sugestão? Procurar um player grande que venda qualquer coisa de vidro, tiver anúncio com mais de 1.000 vendas, compra um e vê como é que ele está embalando. Entendeu? E se você não quiser nem ficar com essa peça dentro de 30 dias, você devolve e fala que foi arrependimento, e pelo menos você já viu como ele embrulha o produto, você já modela aquela questão de modelar, de copiar os outros. Não vai pegar um anúncio novo, que aí pode ser que seja um cara novato também, que nem ele sabe o que está fazendo ali. Mas tu pegou um player grande, um Platinum, que aquele anúncio ali de uma xícara tem 1.000 vendas, o cara não é aventureiro, ele sabe o que ele está fazendo. Então, copia, vê se ele bota no plástico bolha, enfim. E aí tu vai entender como é que ele embrulha aquilo tudo. Se você quiser ficar com um produto, melhor. Se não quiser, devolve para ele e segue o jogo. Então, essa é a arte de copiar os outros.
A gente teve alguns casos, por exemplo, de validação de produto, que chegou um produto legal, putz, muito bacana, mas ele vinha embalado com uma embalagem interna, tinha uma peça que ficava meio que solta. Então ela se mexia ali dentro na viagem, não da China para cá, mas a hora que vende vai ficar se mexendo ali e acabava até arranhando ou riscando. Opa, é possível na próxima compra? É possível ajustar essa embalagem? Estou tendo dificuldade com isso. Manda foto, manda os detalhes. Opa, ó, tem aqui uma solução. Claro, eles vão cobrar, tem esse saco aqui de EVA que pode colocar isso aqui dentro, ele vai vir, não vai resolver esse problema. Custa 3 centavos, 10 centavos de yuan, 50 centavos de yuan. Tá de acordo? Sim, já vem tudo pronto. Então é isso também a gente entender, porque a gente compra o produto, que nem o Vinícius falou, vou comprar copo. Ele chegou aqui, opa, preciso mexer nessa embalagem. Aí a gente pode, opa, deu certo, o produto é legal, preciso só fazer um ajuste. No próximo pedido, falar com o fornecedor. É possível ajustar essa embalagem, vir com uma espessura mais grossa de papelão, vir numa segunda embalagem. Enfim, opa, dá para fazer. Aí você faz esse ajuste fino no seu produto e dá profundidade. Que nem um produto que já traz e tá tudo ok, colou a etiqueta e vai, tá dando certo, não chega quebrado, beleza. Mas esse produto que você visualizou que é bacana, tem demanda, tem viabilidade, dá para se fazer ajustes, tá? Depois tem outro jogo mais à frente para quantidade, para você personalizar, colocar a tua marca. Tem uma série de outros recursos que se pode se fazer. Mas a gente só pensar nesse primeiro momento de ver o produto, conhecer e ver a viabilidade dele. Opa, não precisa ajustar nada, o produto é perfeito, então só dá profundidade. Lopomarca um outro jogo, é mais para uma reserva de mercado, uma trava de anúncios, vamos dizer assim, para ninguém entrar dentro do seu anúncio, mas o produto sem marca vai vender igual ou tão quanto bem com um produto de marca, tá? Não é isso que vai fazer você se dar melhor, até porque você vai criar uma marca que ninguém nunca nem ouviu falar. Às vezes você vai perguntar, mãe, você comprou aquela marca? Nunca ouvi falar, pô, mãe, eu já vendo há 2 anos essa marca aqui, nem sua mãe sabe que existe essa marca. Então não se preocupem com marca. A marca é uma estratégia inicialmente para se travar ali o teu anúncio, você ter essa segurança. Claro, você vai performando com os anos, eu quero fazer realmente uma marca, vai investir em marketing, publicidade. Aí lá na frente, sim, você vai colher frutos sobre isso. Mas é uma jornada maior para a gente correr, tá? E aí, o que mais, gente, de perguntas? Tá ficando boas essas perguntas, isso é legal aí sobre produtos, muito interessante. Às vezes tem produto também que vem em caixas grandes, que nem o Luiz citou, né? Puta, veio numa caixona grandona. E lá a pessoa não faz, ó, vou ter que mudar isso. Mas também chegou aqui até uma outra expertise. Chegou que nem essa caixa de copos, vamos chamar assim, né, Vinícius? Que veio lá com 10 jogos dentro, embaladão. Cria um anúncio para ver. Será que tem aquilo ali, vem alguém vendendo? Porque às vezes a gente acha, eu não compraria uma caixa com 10 jogos de copos. Mas tem que imaginar que tem bar, tem restaurante, tem um monte de escola, tem empresa, tem um monte de coisa. E o cara, opa, vou comprar uma caixa só, uma compra só, pum, vai. Aí é estudar e colocar a venda também. Ok? Luiz, adicionar algo aqui no 688. Gente, vocês conseguiram entender como é pegar a fotinha e só colocar ali e depois seguir o processo? Conseguiram entender? Ok? Então vamos lá. Quanto à demanda, a gente checar a demanda via Avante Pro. Tem alguma dúvida? Vocês tenham ali que a gente, de olhar ali o Avante Pro, entender ali aquelas vendas. Por que que a gente usa o Avante Pro? Vocês conseguiram entender isso? O que é o Avante Pro? A gente pegar e entender, o cara tem 10 mil vendas. Opa, mas essas 10 mil vendas pode ser em um mês e pode ser em 10 anos. Então, a gente ter essa ferramenta maior. O Augusto colocou até uma observação na última aula que a gente consegue visualizar ali os meses que o cara vendeu, inclusive. Então, a gente pode entrar lá e ver se ele teve um gap de venda.
E aí fica até melhor ainda, aumenta o resultado do cara, porque se tá lá, é vendido 10 mil peças em 2 anos, mas ele ficou 6 meses sem ter o produto, sem vender, a gente pega 10 mil peças dividido por 1 ano e 8 meses. Então a gente tem ali um outro olhar, né? Apesar de que isso aí já é um número bem grande, já dá para se trazer, mas fica um ajuste muito mais fino. Alguma dúvida sobre essa parte, gente? 1688. Nenhuma dúvida. Lembrando, a gente falou de aplicativo 1688 para vocês terem no celular. É muito legal. No início eu andava que nem maluco na rua, tirando foto, porque você tira foto, ele já busca, né? Já aparece aqui. Cara, faz sentido um produto que eu comprei do nada. Eu falei, deixa eu ver isso aqui. Tirei foto, depois que eu fui analisar a demanda e tudo mais, mas eu já vi o preço. Falei, caramba, é muito barato. Eu tinha comprado, paguei R$170, achei por 20 e poucos yuan. Falei, opa, peraí. Então faz sentido, sim, às vezes pegar algum produto ali que você viu diferente do mercado, tira uma foto e olha e vai buscar a demanda. A técnica que o Luiz colocou ali é muito mais objetiva, de você seguir ali, você ver ali o player, depois que você começou a buscar anúncios ali dentro de algum vendedor do Mercado Livre. Por exemplo, entrei lá e coloquei xícara. Vai virar uma enxurrada de anúncio toda hora, xícara no teu sistema. E aí você só vai clicando e vai vendo, para você ter, não falar de xícara, mas para eles nos entregar importadores também grandes, que aí a gente começa a ter ideia de outros produtos. Essa xícara é só para ver, opa, esse cara aqui, deixa eu ver esse cara quem que é. Caramba, ele é um importador forte, deixa eu ver como que é o mix dele, deixa eu ver onde ele tá. Mas ele traz tudo que já tá curva A, não dá, então esquece ele, vai para o outro. Então a plataforma começa a te dar essas informações, que aí você vai ali, vamos, que nem o Luiz falou, vamos copiar, vamos pegar esse aqui. Esse cara tá lá vendendo um monte, e a gente vai vender, ele vai continuar vendendo um monte, enfim, tem mercado, tá? E tem essa técnica que você pode estar ali, deixa eu ver esse produto. Opa, tô aqui. Gente, a gente falou de time, né? De tempo de busca, de garimpo. Tenta colocar uma rotina. Eu vou fazer aqui 1 hora por dia. Porque você falar, vou tirar um dia inteiro para ficar vendo um 688. Você vai mandar chinês para tudo que é lugar. Porque vai encher o saco. Então tira 1 horinha por dia e vai fazendo ali a sua busca. Opa, achei aqui um produto. Marquei ali, já vai salvando os links. Já vai guardando ele ali. Achei outro produto. Opa, guarda ali. Opa, por hoje deu. Amanhã, cabeça fresca, eu vou ver de novo outras coisas. E assim vai. Achou 5, 6, 10 produtos, 20 que seja, aí você começa a fazer uma sequencinha. Opa, agora eu vou fazer viabilidade de cada um, dar mais um pente fino. Quanto que me entregou? Quem me entregou mais margem? Meu dinheiro é um só. Vou fazer aqui uma escala de visão, vou dar profundidade no que me entrega mais margem, que tem mais demanda, e aí você vai fazendo, montando esse quebra-cabeça. Isso a planilha, que é um dos assuntos também, de precificação, que a gente vai falar aqui, vai ajudar vocês até a fazer essa organização. Eu vou projetar ela aqui para vocês, e vou mandar novamente, ali eu fiz alguns ajustes nela, coloquei algumas informações a mais, e lembrando que vocês podem ajustar ela a qualquer momento, tá? Vocês podem fazer, acrescentar campo, tirar campo, vocês podem fazer o que vocês quiserem que fica mais fácil para o controle de vocês. Aqui é só uma ajuda, tá? É um norte para vocês seguirem ali e ajudar a vocês a ter realmente uma visão maior sobre a operação de vocês. Mas cada um pode montar a sua planilha. O Ney mesmo aí na época, né, Ney, começou, o Ney montou uma planilha extraordinária, e aí a técnica dele, ele gosta também de números, mas tem gente que vai preferir uma planilha simplesinha. Opa, fechou aqui para mim, deu certo? Segue, tá? Não se prendam a isso.
Mas para quem não tem ainda experiência com planilha, para entender melhor o resultado, a gente tem essa planilha. Isso aqui é uma planilha que eu uso para mim, tá? O Luiz já usa uma planilha diferente para a operação dele. O Luiz tem já sistema, tem muita gente que vai ter sistema de controle. O Marcos, né, que é um mentorado aqui também, hoje ele não está participando, mas ele mostrou para a gente, dentro da própria plataforma, a gente consegue fazer ali um estudinho de custo, só que é um estudo de custo operacional, né, de um produto apenas. Aqui a gente consegue juntar vários aqui e ter na tela, uma tela só, diversos produtos, um aqui na sequência do outro. Então, o que a gente tem aqui dentro dessa planilha? Essa parte aqui é para um controle de estoque, vocês não vão usar essa primeira parte aqui inicialmente, mas isso aqui é, por exemplo, se eu tenho aqui esse produto que eu já alimentei, né, uma caneta, que custa lá, quando eu achei no 688 e coloquei no meu pedido, a 10 yuan, aqui ele já faz um cálculo, uma conversão, que é uma conversão básica, tá? Isso aqui é um norte pra gente, tá? Só para vocês terem um norte. Fechou a conta aqui, provavelmente vai fechar no estudo de custo pelo escritório. Mas então, se eu coloquei aqui 100, ele já muda automático aqui para 250. Se eu coloquei 50, ele já muda automático. Então, aqui, ó, eu alimentei ele aqui 10, ele já vai me dar todo o cálculo aqui inteiro, que eu vou falar sobre. Mas o interessante, só para falar aqui sobre o estoque. Então, se eu tenho 10 peças, eu tenho, vendendo ela a R$100, né, que tá aqui, ó, R$100,80, pagando R$25 já final aqui pra gente, que é o equivalente a 10 yuan, ali no 688, eu vou ter um total de venda de R$1.008, eu vou ter um custo de 250 e um lucro bruto de 225. Então, aqui eu vou montando aqui, por exemplo, vou receber meu pedido, minha primeira importação, eu vou alimentar aqui os custos, não precisa nem alimentar mais aqui, você já pode vir digitar aqui seu estudo de custo aqui direto, certo? Fazer a precificação que você vai vender, tudo certinho, e depois alimentar as quantidades. Você vai ver lá no final quanto que você tem de operação. Opa, eu tenho aqui em casa, em casa que eu digo, na empresa para venda, eu tenho aqui de venda na plataforma R$1.008. Eu sei que o custo disso é 250 e eu vou ter um lucro bruto de 225. Então, aqui você vai saber quanto que o teu dinheiro está aplicado aqui de venda, quanto que você tem ali de custo, que foi a tua operação de importação, e quanto que você vai ganhar nela, tá? Então, aqui te dá um pouco desse norte aí, eu já agreguei aqui junto, mas inicialmente vocês não vão usar, só deixar tudo zeradinho, vai ficar tudo zeradinho aqui, certo? Até aqui alguma dúvida? Tudo certo? Então vamos lá, o que a gente vai fazer? O SKU é só para ter o controle, então caneta, e aqui xícara para café, que ela custa lá 2 yuan, certo? Ó, já deu aqui vezes 5. Aqui a gente vai alimentar, se vocês verem aqui esses vermelhinhos em cima, ó, vocês vão alimentar um preço base. O que é esse preço base? Lembra que a gente falou lá atrás de vender pela metade do dobro? Lembram disso? A gente colocar um preço mais alto, que é a função de a método de ancoragem, e a gente vir trabalhando desconto no produto, certo? Então a gente já deixa pré-alimentado isso daqui, porque isso aqui a gente vai ajustar também, vou deixar meio que pré-pronto para eu criar meu anúncio também. Então eu já posso organizar aqui para eu criar o meu anúncio. Então eu vou pôr o preço que eu quero colocar ele lá em cima, o desconto que eu vou trabalhar e o preço final que eu quero, meu objetivo. Certo? Então ele já vai dar automático. Se eu colocar aqui 10% de desconto, 126. Se eu colocar zero, ó, o mesmo valor. Se eu colocar... planilha, você tirou ela. Oi? Mostra a planilha. Ah, saiu daqui, perdão, gente. Eu tô fazendo aqui. Tem gente que tá assistindo. Obrigado, Ney. Ó, então aqui, ó,
o preço que eu coloquei do Mercado Livre, preço de venda, o que eu quero colocar lá para eu trabalhar a ancoragem, R$ 140. E aqui eu vou trabalhar o meu desconto. Então eu vou colocar aqui um desconto de 25, 26%, mais ou menos. Ok? Ele já vai me dar o cálculo aqui com um desconto, que é o que eu vou praticamente meio que trabalhar dentro da plataforma, dentro da ancoragem. Aqui já é uma comissão que a gente tem que alimentar a porcentagem, tá? Então aqui eu já deixo toda ela alimentada, se vocês olharem aqui em cima, ó, não sei se todos entendem sobre planilha, mas se eu cliquei aqui em cima dela, aqui ele me dá a fórmula. Ou se eu clicar aqui 2 vezes, ele me dá a fórmula também, ó. Que fórmula que é essa? É a coluna L10 vezes 0,18, 18% de comissão. Então, se eu quiser que seja 16,5, ó, eu vou colocar aqui 16,5. Ó, então já está 16,5 aqui a comissão. Eu não preciso digitar aqui, pegar a calculadora, quanto que é 16,5 sobre 103,60 e digitar na mão. É só eu colocar o cálculo aqui de qual o valor que eu quero. Eu costumo colocar sempre 18. Tem um item só que é 19, a maioria é 16,5. Eu deixo aqui 18, porque tem um e-mail ali de gordura, não faz diferença. Então eu sei que eu tenho folga e eu trabalho dessa forma, mas vocês podem colocar exatamente o que vocês quiserem, tá? Então se é um clássico, por exemplo, de 12, opa, alimentei aqui, ó. Fiz essa alimentação. Uma vez de feito, ok, só seguir. Então se eu fiz aqui 12, tá vendo aqui, ó, 12%. E eu quero fazer isso igual para todos os outros embaixo, é só vir e arrastar, ó. Todos eles já estão 12, ó. Aqui tá 12, ó, aqui tá 12, aqui tá 12, e aqui tá 12 também, certo? Ah, mas eu quero manter aqui 18. Manter 18 e vou replicar isso aqui para as outras colunas, ó. Todos eles com 18 agora, de novo. Estão vendo? 18, certo? Aqui, gente, eu coloco, é uma conta minha, tá? Eu coloco um ads também para que eu tenha um controle melhor da minha operação. Porque eu saiba quanto que eu estou gastando e o que está me sobrando realmente. Isso aqui é um norte, tá? Nem sempre é 5%. Isso aqui depende da estratégia, depende do momento. Então aqui eu posso ajustar. Ah, eu não quero gastar nada com ads. Só zerar, certo? Então fica a critério de vocês. Não, eu quero colocar 10% de ads. Então já põe aqui, ó, já vai aparecer na operação. O frete, sim, vocês vão ter que alimentar, tá? O frete não tem cálculo, porque cada produto tem o seu valor de frete. Então aqui vocês vão ter que digitar na mão. Então, se o frete é 25,75, o outro é 28,48. Ah, não, esse aqui é abaixo de 79, ele só é 6,50. Aqui vocês vão ter que alimentar na mão, certo? O restante ele faz o cálculo tudo automaticamente. Então, ó, tá aqui, alimentar frete de cada um. Aqui, a parte de cálculo de imposto. Eu coloquei aqui, é um norte também, tá? Mas tá vendo? Ó, colocaram o imposto devido da sua empresa. Então, quando vocês colocarem o mousezinho em cima, ó, em cima desse vermelhinho aqui, ele já vai dizer o que é para vocês, caso tenha dúvida. Então, aqui é o imposto que eu coloquei de 10%, mas cada um vai alimentar com o imposto da sua empresa. Então, se a minha empresa é 4%, eu vou colocar aqui 4%. Se a minha empresa é 14%, vou colocar aqui 14%. E depois eu só arrasto para todos os outros. Deixa eu até colocar aqui mais alguns outros itens, para que eu arrastar ficar melhor. E vamos pôr aqui um preço de venda. 50. Aqui está 125, 300, 3.000. Só para a gente ir enxergando melhor aqui, ó.
E aqui o frete é de R$ 98, certo? Alimentei o frete. Aqui a parte do imposto, ele já está fazendo o cálculo, 14%, mas vamos voltar aqui para o 10%. 10%. E vamos replicar para os outros. Ok. Então, vira aqui, ó, para R$300, de 3.000, 10% aqui de imposto. Aqui ele já gera automático os cálculos de custo, aqui ele gera já um lucro bruto e aqui a margem de contribuição. Ele já dá esse cálculo aqui final, ó, margem de contribuição. O que é esses 22%? Ah, eu estou ganhando 22% em cima do produto que eu estou vendendo. Aqui você está ganhando 22% sobre a venda. Então não é 22% se o produto custou 1.250, aí que é um diferencial entre margem e a margem de contribuição. Um exemplo, vou arredondar isso aqui para 1.000. Ó, 1.000. Vou arredondar isso aqui para 1.000. A margem de contribuição está dando de 30. Então, alguém vai chegar e vai falar assim, eu comprei ele por 1.000 e tive um lucro de 30%. Então, assim, não é isso. Você não ganhou R$300. Você não ganhou R$300. 30% de 1.000 seria 300, certo? Você não ganhou R$300. Aqueles 30% da margem de contribuição é sobre a venda toda. Então, esses 30% de margem de contribuição, quando a gente fala nisso, é um número alto pra caramba. Olha quanto que é aqui, ó. R$912. Então, aqui eu estou tendo um lucro bruto de R$912. Então, eu paguei R$1.000 nele, paguei todos os impostos, paguei a comissão de 18, que é até mais cara, paguei o meu ads, opa, só o frete aqui que tá errado, não, tá aqui, frete 98, paguei o meu imposto e tá me sobrando R$912, pagando tudo, tá? Pagando tudo isso daqui, deixa eu aumentar aqui, inclusive os R$1.000 do custo. Então, eu paguei toda a operação. Então, praticamente aqui, uma venda dessa, por exemplo, cada uma venda, eu quase que compro 2 produtos. Vende um, eu posso repor 2. Grossamente falando, tá? É só para vocês entenderem. Então, não é 30% de R$1.000, tá? É diferente essa conta. Vocês estão conseguindo entender isso? Fernando, só para te lembrar, hein? Falta só mais 10 minutos, hein? Boa, então vamos tirar as dúvidas, gente. Vamos tirar dúvidas logo. Eu acho que na próxima aula, Fernando, vale a pena a gente aprofundar um pouquinho mais o que é margem de contribuição, o que é markup, a diferença. Eu acho que para dar uma clareza melhor para o pessoal aqui. Isso é bom, todo dia eu me esqueço. O que é markup? Irmão, uma hora eu falo de um, quando eu vejo, o fumo é pior, porque Boa! é a mais de contribuição, né? Boa. Então, o real, né, cara? a gente vai aprofundar. Às vezes, por mais que a gente esteja todo dia falando disso, às vezes se desvia do caminho ali, acontece, cara. Legal. Então, já tá aí o assunto da próxima aula. Continuação, com certeza. Eu vou só chegar ao final dela aqui e a gente já encerra. É rápido agora, só para vocês verem todos os... Pode ser. Cara, você tem todo o tempo do mundo, desde que não passe 9 horas, está tudo certo. É isso aí. Ó. Então, aqui só para vocês entenderem como alimentar ela. E claro, eu quero adicionar, eu quero zerar isso. Enfim, eu não pago nada de imposto agora, eu sou um MEI, vou zerar, colocar 0. Mas, uma sugestão. Pô, se fazer uma operação fechar, sabendo que você vai crescer e ali na frente você vai pagar imposto, coloca pelo menos o mínimo aqui. Coloca aqui para você, quando você sai do MEI, por exemplo, para o Simples, você vai pagar 4%. Então, você coloca ali 4%. Você startar, fechar uma operação já com imposto, já está me sobrando uma margem bacana, ok. Então, sugestão, tá? Então, aqui a gente tem o cálculo final. Aqui, ó, esses 2 campinhos, isso aqui para vocês entenderem. Quando vocês fizerem isso, achei o produto, achei a caneta. Eu vou vir aqui, vou salvar o link do 688 aqui. Então, eu poderia vir aqui, venho aqui no link do 688, achei aqui o fornecedor que eu quero comprar é esse.
É isso aqui que eu vou fazer, é esse cara aqui que eu achei. Venho aqui, Ctrl C, vou lá para minha planilha, Ctrl V. Salvei aqui já. E aí, do Mercado Livre, mesma coisa. Eu preciso ter uma referência de onde que eu tirei essa ideia desse produto. Do Mercado Livre. Então, eu achei lá a xícara. Onde que ela está aqui? Está aqui. Eu me espelhei nessa anúncio aqui. Eu vou vir aqui, vou dar um Ctrl C, vou lá na planilha e vou fazer um Ctrl V também. Então, aqui eu tenho o link do 688 e tenho o link de onde eu estou tirando essa base para eu seguir, certo? Aqui você vai ficar bem organizado e a gente vai poder te ajudar depois na sua estruturação de pedido. Quando você montar isso, você vai montar essa planilha, vai nos passar, a gente fala, olha, vamos analisar junto? Vamos entrar aqui em cada link, opa, você está olhando aqui o produto do 688, mas se espelhando num produto diferente do Mercado Livre. Corrigir isso? Então a gente vai acompanhar vocês nisso também, tá? Para vocês fazerem mais certinho toda essa operação. Até porque depois a gente tem que estruturar isso em outra planilha, que é a planilha de pedidos. Ok? Aqui, alguma dúvida sobre a planilha? Alimentando ela, fazendo aqui o estudo. Opa, fechou margem de contribuição? Não fechou. O que a gente sugere para esse primeiro estudo de custo, tá? Usando esse cálculo aqui? Acima de 10%. Acima. 15%. O ideal é aquilo lá, que a gente quer chegar naqueles 30, 33, 35, 40, o máximo possível. Mas aqui, lembrando, é um estudo de custo inicial, um norte para vocês seguirem. A gente vai ter esse número real quando voltar o estudo da China, confirmado lá os fornecedores. O escritório aqui vai montar realmente o estudo de custo junto com as especificações de cada um deles, que voltam também lá da China. Aí a gente vai retornar para os senhores, olha, aqui está o estudo de custo, vamos tomar a decisão agora? Está dentro? Está ok? E aí vocês vão ter a tomada de decisão de vocês. Opa, esse produto aqui não ficou bom, não precificou. Opa, vamos excluir ele, vamos fazer um novo estudo, tá? Mas aqui é um norte. Então, procurou ali, deu negativo, ou deu margem muito pequena, esquece, segue, não perde tempo. Pode até deixar ele ali e salvar para um futuro, lá na frente, vocês terem ali como referência. Deixa eu olhar aquele produto, se nesse momento ele tem uma viabilidade. Pode guardar para vocês, mas não percam tempo. Eu tenho que achar esse produto. Eu tenho. Às vezes não vai conseguir. Até porque tem um produto de curva A, que nem a gente citou, que os caras vão trazer um container, 2, 10, 20, 30 container, para a gente brigar ali, a gente pode até vender, mas não vai ganhar dinheiro. Então a gente precisa focar na margem também. Luiz, algo a acrescentar para a gente finalizar aí a aula? Não, já acrescento. Tu tem mais 4 minutos, fica à vontade. Não, deixa para perguntas, esses 4 minutos. Fala, Vinícius, bora. Você tem 4 minutos também, Vinícius. Pode deixar. Tem todo o tempo do mundo, desde que não passe 4 minutos. Então, quando você faz essa conversão de 2,5 ou Luiz de vezes 2, já é com o resultado final em reais, né? Tipo, 10 yuan, R$25. Exatamente. Esse estudo de custo é um norte, tá? Sim. Norte. Nem sempre é tudo isso aí, mas a gente coloca um norte. Viabilizou com isso, dificilmente não vai fechar a conta quando vou fazer o estudo exato. Esses R$25 é o produto entregue na porta da tua empresa. Final, não, sem custo nenhum a mais. Tá bom. Não, que eu só tava na dúvida se você multiplicava em yuan e depois fazia a conversão. Não, já faz direto para real, né? Aquela continha ali, é um norte, a gente tinha apelidado de conta de padaria, mas com um nome horrível, mas é uma conta base para ter um norte. Fechou aquilo ali e dando uma margem de contribuição ali 10, 12, já ok, vamos seguir com o estudo. Tá, beleza. Tá? Porque não adianta também a gente jogar uma conversão muito baixa e aí você também trabalhar com a margem de contribuição lá muito baixa, depois você não vai ter margem. Então, assim, você está tendo um investimento de tempo para buscar um produto rentável. Vamos buscar achar o produto realmente para você ganhar dinheiro. Beleza. Tá? A ideia
e a gente está aqui passando as ferramentas para que vocês tenham ali margem de contribuição de 30, 40, e assim vai. Tá, beleza. Vai. Obrigado. Aí, só para dar um pouquinho mais de clareza, Vinícius, neste momento a gente ainda não vai decidir se vai importar ou não esse produto, tá? Isso aqui é só para a gente enviar esse arquivo lá para a China, que aí eles vão pegar o packing list e retornar, fazer uma devolutiva. O próximo passo é fazer um cálculo de custo, aí sim vai estar muito próximo da realidade. Neste momento, o cálculo de custo é uma simulação que vai estar incluso frete marítimo, os impostos e tudo mais. Com essa simulação de custo, aí sim, neste momento, é o momento da gente decidir, esse produto eu quero importar, esse aqui não faz sentido, e por aí vai. Então, nesse passo em que o Fernando está, é só para a gente ter uma noção. É uma noção. Então, pode colocar à vontade, você ainda não vai fechar o pedido, não vai comprar nada, não vai pagar nada. Então, não trave de colocar produtos para a gente fazer o cálculo de custo. Mas, ao mesmo tempo, já é para eliminar que tem certos produtos que não faz sentido nenhum. Hoje eu fiz um cálculo de custo para um cliente aqui, ele fechou um container de cadeira de praia e não fechou o custo. Chegou aqui no Brasil a R$52 cada cadeira e ele compra 46. Então, nem sempre a gente importando faz. Então, esses produtos a gente já elimina logo de cara nesse cálculozinho de padaria que a gente faz. Entendeu? Para a gente não gastar energia para isso. Sim. Então, nesse momento, fique à vontade para colocar produto que você achar que é interessante, tá? Não tem, nesse momento, não erra, ninguém erra ainda, tá bom? Fica tranquilo aí. Beleza, obrigado aí. E lembrando que a gente vai acompanhar vocês antes da estruturação do pedido, a gente vai acompanhar vocês também. Olha, isso aqui faz sentido? Olha aqui, ou você está comparando errado, a gente vai acompanhando vocês nessa estruturação também, tá? Então não tenham medo de achar aí os produtos, pelo contrário, vamos quente aí, vamos para cima. Diga, Rogério. Rapidamente, vocês podem informar qual a atualização de valor de container e se tem notícias sobre previsão aí para os próximos 30 dias de valores de frete? Luiz está mais quentinho aí, Luiz, fechou algo agora? Então, eu fechei um por 6.200 agora dólares e parece que até julho vai continuar nessa faixa aí, por conta de guerra, disso, daquilo e por aí vai. Então, assim, aí dando $6.000, container de 40. $6.200. Eita porra. Não, como eu falei, eu recebi agora, que saiu em abril da China, recebi um por $1.200. Pois é, você tinha falado isso há uma semana atrás ou duas. Exatamente, e aí realmente deu essa explosão de preço. Alguns produtos começam a inviabilizar, mas são, né, geralmente produto com ticket muito baixo, igual cadeira de praia. Quando o cara mandou para mim, eu falei, isso aí não vai, na minha cabeça não vai fechar, mesmo fechando o container inteiro. São 4.200 peças, mas o ticket é muito baixo. E aí, aproveitando já esse assunto aqui ainda, a gente já passou 2 minutinhos, mais rápido. Para diluir, eu estava até conversando com o Fernando aqui, para diluir esses custos, a gente tem 2 opções, ou a gente dilui em quantidade, ou dilui ele em valor agregado. Você vê que, nesse caso, nem em quantidade, por mais que sejam 4.200 peças, fechou o custo. Então, por isso que, mais um motivo, eu sempre falo, procure produtos com valor agregado mais alto. Então, esse produto vende na internet, no Mercado Livre, a R$76. Entendeu? Então, não fecha, nunca vai fechar. Mesmo comprando o container inteiro. Tá? Para nós não fecha, a gente quer realmente margem. Mas tem gente que o cara quer fazer toda essa operação e vai ganhar lá 5%, 10% que está vendendo muito. E tem também, vai ter tudo quanto é tipo. Infelizmente, existem isso. O cara, para ele, está fechando a conta. Sim. Mas não é o que a gente passa aqui para vocês. A gente não quer trabalhar nem relógio, não. A gente quer ganhar dinheiro. E nem relógio trabalha de graça, né? Tem que ter ali bateria, quando é dínamo tem que mexer ele. Mas aí eu volto a enfatizar, tá, pessoal? Ainda mais pessoal que nunca importou ainda e toma um susto realmente de $1.000 para $6.200, parece que entra em desespero.
mas $6.200 a gente ficou pagando durante um bom tempo e fechando o custo, né? Então, ano passado a gente pagou de $10 mil, então a gente ainda está no momento bom de importar ainda. Na verdade, Dá a impressão que é melhor fixar o preço em 6 mil e apurar quando ele baixar para 1.000, né? Exatamente. Por isso que eu corri com um monte de coisa que é grande, né? Eu acabei me ferrando. Eu fechei um container aqui que só cabe 235 produtos. E eu estou tentando carregar ele desde início desse mês. E olha que eu querendo pagar 6.200 e eu não conseguia carregar ele, porque não tinha espaço. E aí foi só subindo. Começou com 5 mil, foi para 5.500. Deve carregar hoje por 6.200. E a conta fecha. É isso que eu tenho que passar para vocês. Então, para não assustar vocês também, tá? Ano passado a gente pagou 10 mil e fechou a conta, mas volta a dizer que tem alguns produtos que começam a ficar mais sensível para essa conta aí, tá? Então, procurem produtos com ticket mais alto, que geralmente fecha. Se ficar procurando produtinho de R$70 na venda, na ponta, aí realmente complica mais para fechar. A não ser que seja um produto muito pequeno, que tu bota ali 50 mil peças dentro do container, aí pode ser que feche também. Mas 4.200 peças não fechou nesse caso. Tá? É isso aí, Rogério, varia muito. Eu tive a operação ali, eu fechei o último container, foi $1.200, mas já paguei 3 mil, já paguei 5 mil. Pois é. Só uma pergunta, Luiz. Fone Bluetooth cai nessa situação de ter que... Anatel. Anatel, né? É uma discussãozinha que Bluetooth, cada um fala uma coisa, mas se você realmente quiser esse produto, é melhor a gente fazer uma consulta com o despachante aduaneiro, que ele vai dar um norte melhor para a gente, tá? Maravilha. Boa. Gente, a gente finaliza a aula de hoje. Já mandei a planilha no grupo para vocês verem ali. Qualquer dúvida é só falar. Não precisa esperar a próxima aula. A gente vai completar essa aula ainda na segunda-feira. A gente finaliza ela. Tem ali alguns cálculos para a gente finalizar, para não estender o horário. E aí, exercício agora para vocês fazerem final de semana. Tem as ferramentas, já começar a garimpar. Aí uma sugestão, tá? Achei, tô acelerado aqui, consegui achar, montei aqui a planilha, fez ali daquele jeitinho ali pra gente entender, coloquei o link do 688, do Mercado Livre. Luiz, Fernando, vê se eu tô no direcionamento, vê se eu tô indo pro caminho certo. Salve e manda pra gente que a gente analisa ali. Já falou, opa, tá pesquisando ok, só segue. Mesmo que esteja negativo a margem, tá? Só pra gente entender se você tá no caminho certo. Porque senão você tá fazendo ali o cálculo totalmente errado, achando que tá, opa, não acho nada, opa, eu acho tudo, e tá fazendo errado, lá no final vai ter que fazer tudo de novo. Então, junta 3 produtos, 5, que seja, mesmo que seja negativo a margem, só para a gente entender, opa, você está fazendo certo, só seguir e achar a conta exata. Ok? Gente, então é isso. Obrigado pela companhia aí mais uma vez. Beleza, senhores. Desejo excelente semana aí. Quem está vendendo já, excelentes vendas. Tá bom? Contem conosco que precisar. Tá bom? A gente está aqui para ajudar vocês aí a alavancar cada vez mais. Tá bom? Valeu, Tchau, pessoal. obrigado, boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite. Boa noite, Abraço a Luiz. todos. Boa noite, Fernando. Boa A aula noite. foi muito rica. Boa Parabéns. noite. Valeu, galera. Valeu, Rogério. Obrigado. Excelente noite a Tchau. todos. Tchau, tchau. Finalizar aqui, Pode doutor. parar de